A idade contemporânea é caracterizada como um período de desenvolvimento industrial e de expansão do capitalismo como sistema econômico. Os conhecimentos adquiridos ao longo dos anos foram sendo utilizados para explorar recursos naturais, a fim de obter mais lucro e conforto. O materialismo foi ganhando cada vez mais espaço e o lado espiritual ficando praticamente adormecido. A exploração de recursos naturais de maneira exacerbada mostrou claramente a visão de mundo que se consolidava, onde a espécie humana se colocava como superior à natureza, sem perceber que faz parte dela. A liberdade ilusória de achar que pode explorar, poluir, maltratar, sendo que depende dela para viver. Somos interconectados e interdependentes. Se eu poluo a água, é desta água que eu vou beber. Se eu poluo o ar, é este o ar que vou respirar. Conseguem perceber que a exploração atinge o próprio ser humano? Abrindo um pequeno parêntese, vale destacar que na filosofia yoga, com sua origem há mais de 5.000 anos na Índia, os rishis, que eram os videntes e sábios, observavam a natureza para compreender o papel do homem perante o equilíbrio do ecossistema. Eles observavam a terra e viam o quanto nós precisamos cuidar dela, visto que é de lá que extraímos o nosso alimento, assim como a água, o ar, tudo está numa teia de interconexões, resultando na interdependência. Os recursos naturais são elementos essenciais à existência do ser humano e à manutenção da vida. Se exploramos de maneira exacerbada, sem cuidado, sem reverência, sem respeito, estaremos envenenando nossos próprios corpos. Há 5.000 anos, a cultura indiana já sabia disso, mas por vezes ignoramos a sabedoria de culturas orientais, valorizando somente o Ocidente. Fechando parêntese. Nesta etapa, ciência e religião se distanciaram cada vez mais, a ponto de podermos dizer que a ciência se tornou tão dogmática quanto a religião. A repulsa era tamanha que o ceticismo dogmático passou a fazer parte da visão da maioria dos cientistas. Qualquer assunto sobre coisas espirituais causava antipatia e aversão, talvez devido ao trauma causado pela Inquisição da Igreja Católica. Essa visão acabou refletindo e influenciando a vida da maioria da população. O ceticismo, o materialismo, o consumismo, a competição. Podemos dizer que saímos da posição de fé cega ao materialismo selvagem, do 8 ao 80, de uma polaridade a outra, um posicionamento extremo e radical, quando poderíamos estar caminhando para uma fé racionalizada e não confundir espiritualidade com religião, o que seria o ponto de equilíbrio. Extremismos são tóxicos e levam pessoas a ideologias radicais, intolerâncias, divisões e exclusões. O caminho do meio, proposto por Buda, é considerado mais sensato, ressaltando que caminho do meio não é a posição de em cima do muro, e sim de flexibilidade, de ponderação, de diálogo, de abertura para novas perspectivas. O materialismo excessivo causou um verdadeiro colapso no planeta. Todavia, a dinâmica do universo é perfeita e estamos sempre sendo convidados à homeostase. Assim sendo, o ceticismo e o materialismo foi colocado em xeque, com algumas descobertas que veremos a seguir. E esta será a oportunidade de seguirmos em direção ao equilíbrio, o caminho do meio, onde a ciência e a espiritualidade poderão caminhar juntas, trazendo a harmonia e uma melhor compreensão do propósito da vida. Mas acompanhemos ainda mais alguns acontecimentos. Com a perda do referencial da Igreja,
as pessoas ficaram um pouco desorientadas, sem saber ao certo o caminho a seguir. Estavam tão acostumadas a serem guiadas e doutrinadas que a sensação da liberdade trazia uma certa insegurança. Como explicar certos fenômenos que estavam surgindo? Quem poderia agora desvendar os mistérios do universo? Como se daria a comunicação com o plano divino? E neste momento histórico, em que a religião estava bastante desacreditada devido aos movimentos iluministas e os avanços da ciência e tecnologia, em meados do século XIX surgiram duas correntes filosóficas e espiritualistas, trazendo novas reflexões sobre a questão da vida e da morte. A primeira que surgiu foi a doutrina espírita, o kardecismo, com a publicação do Livro dos Espíritos, em 1857, na França, pelo pedagogo, filósofo e educador Allan Kardec, demonstrando que existe vida após a morte, a reencarnação, vida em outros mundos e a evidência da lei da ação e reação, ou causa e efeito. Alguns estudantes brasileiros e pessoas que viajaram para a Europa começaram a trazer essas boas novas dos franceses, dando início à divulgação do espiritismo no Brasil. A doutrina espírita ganhou impulso e se popularizou no Brasil por meio das obras psicografadas de Chico Xavier, entre elas Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, A Caminho da Luz e Nosso Lar. A segunda corrente que surgiu foi a Teosofia, fundada em 1875 em Nova York, Estados Unidos, por Helena Petrovna Blavatsky, que objetivava aprofundar ainda mais a compreensão sobre a realidade, apresentando detalhes sobre a cosmogonia, a antropogênese, os vários planos cósmicos, caminhos de autoaperfeiçoamento, as forças ocultas da natureza, entre outros variados temas. O primeiro livro, publicado por Blavatsky, considerado um texto-chave em seu movimento teosófico, foi Isis sem Véu, uma chave mestra para os mistérios da antiga e moderna ciência e teologia, publicado em 1877. Em 1888, publicou A Doutrina Secreta, síntese da ciência, religião e filosofia. Em 1889, publicou A Voz do Silêncio, entre outros. Paralelamente às doutrinas filosóficas espiritualistas que surgiram no século XIX, nasceu também a teoria da evolução das espécies, criada pelo naturalista e cientista britânico Charles Darwin, que estabeleceu a lei da seleção natural. Darwin viajou pelo mundo investigando o modo como as espécies se comportavam e se relacionavam. O interesse dele não era especificamente a respeito de como a vida começou, mas do porquê as espécies se comportavam de determinada forma e possuíam certas características. Suas pesquisas resultaram no livro A Origem das Espécies, publicado na Inglaterra em 1859, considerado um dos livros mais importantes da história da biologia. Mas nem tudo são flores. Devido à falta de conhecimento no campo da genética, Darwin deixou algumas lacunas em sua teoria, pois não teve condições de explicar como surgem as variações entre os indivíduos de uma espécie e como as características são transmitidas de uma geração para outra. Atualmente, temos pelo menos 3 versões que tentam explicar a origem dos seres humanos. Temos a versão religiosa, que é o criacionismo, temos a versão filosófica espiritualista e até mesmo científica, que é a teosofia, antroposofia e a espiritologia. E temos a versão científica, que é o evolucionismo. Entendendo religião como um conjunto de crenças e doutrinas que norteiam a espiritualidade das pessoas e influenciam na maneira de pensar e agir. Cito algumas que elaboraram suas próprias versões sobre o criacionismo: o budismo,
taoísmo, hinduísmo, islamismo, judaísmo, xamanismo, cristianismo, shintoísmo, religiões de matriz africana, seja Umbanda, Candomblé, entre muitas outras. Como podemos verificar, o cardápio é bastante variado, e esta variedade de versões fez com que a origem dos seres humanos se tornasse um tema polêmico e inacabado. Inclusive, a interpretação das doutrinas são feitas de acordo com a bagagem interna de cada pessoa ou de cada grupo. E quando um conhecimento é deturpado ou utilizado para interesses obscuros, o resultado é destruição e sofrimento. Mas, apesar das várias visões de mundo, é interessante observar as semelhanças entre as colocações de certas religiões, como, por exemplo, a característica tríade da criação. No taoísmo, o Qi se refere à grande energia que permeia todo o universo. E a partir desse Qi, temos as polaridades Yin e Yang. No hinduísmo, Brahma representa a criação, tendo Vishnu e Shiva como as energias de conservação e destruição, respectivamente. No cristianismo, Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esta característica tríade também foi encontrada pela ciência ao estudar o átomo, prótons, nêutrons e elétrons. Seria coincidência? Vamos observando. Outra semelhança interessante nos relatos de diversas civilizações é sobre o dilúvio. Não se sabe exatamente qual a origem do mito do dilúvio, porém, essa história é representada por boa parte das civilizações conhecidas. Esta narrativa foi descrita pelos sumérios, assírios, maias, egípcios, gregos e atualmente a ciência confirma que não resta dúvidas sobre a ocorrência de um dilúvio. Se vários povos de diferentes épocas e lugares narraram o mesmo acontecimento, embora com versões distintas, é de se aguçar a curiosidade dos cientistas, sem dúvida.